Oi, turma, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dar continuidade à gravação de mais uma aula. Aqui é a professora Simone, nossa disciplina Materno-Infantil 1. Vamos para a aula 3. Hoje nós vamos falar sobre o calendário das consultas. O calendário de atendimento pré-natal deve ser programado em função dos períodos gestacionais que determinam o maior risco materno e perinatal. Então, quando a gente fala em função dos períodos que determinam o maior risco, a quantidade de consulta vai depender, né, da situação da gravidez atual, de como está a gravidez daquela paciente. Aí, durante o pré-natal, deve ser realizado o número mínimo de 6 consultas, preferencialmente uma no primeiro trimestre, 2 no segundo e 3 no terceiro. Isso estando normal, numa gestação normal. Mas quando a gente fala em número mínimo, não quer dizer que tem que ser só 6 consultas, né? É o mínimo que o Ministério da Saúde preconiza, então é o mínimo de atendimento que tem que ser feito. Mas se ela precisar de mais consultas, tiver alguma intercorrência, tudo bem em agendar mais consultas, ok? A maior frequência de visitas no final da gestação visa a avaliação do risco perinatal e das intercorrências clínico-obstétricas mais comuns nesse trimestre, como trabalho de parto prematuro, pré-eclâmpsia e eclâmpsia, amenorreia prematura e óbito fetal. Não existe alta do pré-natal antes do parto. Então, lembrando, né, a importância do maior número de consultas no final da gestação é devido ao risco que tem, né, mais acentuado no final da gestação. Mas existem casos em que a mulher também tem algum sangramento, se tiver alguma intercorrência no início da gestação, esse acompanhamento tem que ser feito durante todo esse pré-natal. Lembrando lá, né, na aula anterior, a gente falou até da questão da quando a gente encaminha para acompanhamento de alto risco. Então, nessas situações, né, quando existe alguma intercorrência durante, aí não entra nesse critério aí de ser focado mais no final. Isso para todas as gestações, para gestações que estão correndo normalmente, no final precisa de uma atenção maior, porque pode vir a desenvolver, né, ter o parto prematuro, pré-eclâmpsia, eclâmpsia, óbito fetal. Então a gente tem que ficar mais, tem que ter esse atendimento ali mais preciso, digamos. Quanto à questão aí de eclâmpsia, pré-eclâmpsia também, lembrando, né, está relacionado à pressão alta, e a gente vai falar futuramente, explicar o que é separadamente, mas lembrando que a pré-eclâmpsia vai ser uma pressão alta e acompanhada também da proteinúria, que é a perda de proteína na urina. Quando começa a apresentar o pico hipertensivo, a gente já fica ali, já pede a gestante para estar fazendo um acompanhamento ali da pressão arterial, essas medidas mais frequentes para evitar a pré-eclâmpsia e possivelmente uma eclâmpsia. Aí os aspectos a serem abordados nas ações educativas. Durante o pré-natal e no atendimento após o parto, a mulher ou a família recebe informações sobre os seguintes temas. A importância do pré-natal, né? Por que fazer um pré-natal, o porquê desse acompanhamento, por que ela tem que fazer, quais os benefícios para ela, para o bebê, enfim, os cuidados de higiene que ela tem que ter, tanto com ela quanto depois também com o bebê, realização de atividade física de acordo com os princípios fisiológicos e metodológicos específicos para a gestante. Pode proporcionar benefício por meio do ajuste corporal à nova situação. Quando a gente fala em atividade física, para todo mundo, atividade física é de fundamental importância. A gente sabe que melhora a circulação, diminui o ganho de peso excessivo, melhora a circulação, melhora vários fatores. Só que lembrando que para a gestante tem que ser específico, tem que ter um acompanhamento para a gestante, ela tem que ser orientada. Não é uma mulher que está obesa, sedentária, de repente vai começar a correr uma maratona.
a gente tem que explicar e tem que ser dentro da limitação dela. Tem que saber também, questão se ela não tem problemas cardiológicos, que tudo isso vai influenciar. Se não tem nenhum problema na gestação, tem que ser feito tudo com orientação profissional. Nutrição, promoção da alimentação saudável. Durante toda a nossa vida, né, se fala na promoção da alimentação saudável, saúde, alimentação, né, versus saúde, está tudo ligado. Para a gestante, entra essa questão que vai entrar no ganho de peso dela, da alimentação saudável, e para ela e para o bebê, para evitar também, né, a hipertensão. Então, a questão da dieta hipossódica, diminuir a quantidade de sal, de gorduras saturadas, principalmente. O índice de açúcar também, né, tanto o açúcar refinado quanto os carboidratos refinados, tem que diminuir, pode desenvolver também a diabetes, diabetes gestacional. E a questão mesmo de uma alimentação o mais variada possível para a questão nutricional. É uma alimentação rica em frutas e legumes, né? Diminuir o máximo que puder de refrigerante, se puder até evitar refrigerante, açúcar, sorvete, tudo que tem, que são calorias vazias deve ser evitado. Aí o desenvolvimento da gestação, as modificações corporais e emocionais, que a gente sabe que são muitas, né, que vai ocorrendo tanto corporal quanto emocional, medos e fantasias referente à gestação e ao parto. Toda mulher acaba por mais, independente do grau de instrução, toda mulher vai ter as fantasias referente à gestação, ao parto e vai ter os medos. Não tem como evitar, né? Algumas mais acentuadas, outras menos, mas todo mundo tem as fantasias aí referente. Atividade sexual, incluindo prevenção das DST e aconselhamento para o teste anti-HIV, sintomas comuns na gravidez e orientações para as queixas mais frequentes. Toda gestante tem que saber o que é fisiológico, o que está alterado, lembrando que cada mulher é única, né? Umas podem apresentar os sintomas, outras não, que a gente não pode colocar como um todo. Toda mulher vai ter enjoo no primeiro trimestre. Não necessariamente, algumas vão ter, outras não. Durante os famosos desejos, né, que acontece durante a gestação, essa mudança no paladar da gestante, tudo ela tem que saber, a fome que vai ser diferenciada, a mudança nessa alimentação, tudo isso a gente tem que estar orientando para ela dentro desse momento aí da orientação que a gente tira para fazer essa orientação. Sinais de alerta e o que fazer nas situações, né, de sangramento vaginal, dor de cabeça, transtornos visuais, dor abdominal, febre, perdas vaginais, dificuldade respiratória e cansaço. A gente tem que ter muito claro o que é fisiológico, o que não é, né? Até para a gente estar dando essa orientação, porque para a gente falar o que não está certo, a gente tem que saber o que é normal dentro da gestação e o que não é. Sangramento em nenhum momento a gente sabe que não é normal, né? Algumas mulheres até alegam, eu menstruei durante a gestação. Não é menstruação, é uma perda de sangue, então tem que ser investigado. Dor de cabeça, às vezes a mulher é uma mulher com um histórico de enxaqueca, então a gente tem que encaminhar ela também para consulta com o obstetra, para ver até a questão de medicação que pode ser utilizada, né? Porque a gente sabe que durante a gestação não é qualquer medicação que pode estar utilizando, algumas medicações vão fazer mal para o feto e não cabe a nós também estar revendo medicação, então a gente marca com o obstetra para ele estar avaliando. Dificuldade respiratória e cansaço, principalmente no início, né? Não é comum, embora assim no final da gestação, quando está
com ganho de peso excessivo, barriga muito grande, aí vai chegar um momento que vai ser normal, que vai ser fisiológico, mas a gestante tem que estar ciente disso e do grau também que isso vai acontecer. Preparo para o parto. Planejamento individual, considerado local, transporte, recurso necessário para o parto e para o recém-nascido, apoio familiar e social. Orientações e incentivo para o parto normal, resgatando a gestação, parto e puerpério e o aleitamento materno como processo fisiológico. Lembrando, né, que a gente tem que estar orientando, mas tudo dentro do possível. Se tiver alguma intercorrência, algum motivo que essa mulher não possa estar fazendo, a gente também não pode bater nisso, deixar como opção única, né? Isso tem que ser avaliado dentro das condições normais, a gente tentar resgatar isso, porque hoje tornou muito comum marcar a cesárea pela facilidade, por decidir o dia, por medo até de algumas mulheres, né, que tem do parto normal. Então tem se perdido muito isso, e até os médicos mesmo, da facilidade ali de ter, pela questão financeira, enfim, são muitos os motivos que levam, que está levando, né, as mulheres do abandono do parto normal. Então a gente, dentro dessa humanização, tenta resgatar esse parto, né, tudo que é fisiológico, e o aleitamento materno também como processo fisiológico. Muitas mulheres têm receio em questão da parte estética, principalmente mães adolescentes, né? Da queda da mama, de ficar feia depois. Mas a gente tem que fazer orientação quanto ao uso do sutiã correto, sutiã de sustentação, da hidratação, para evitar a estria, né? E orientar também tanto essa questão da amamentação, do retorno do corpo para a mulher, das vantagens que ela vai ter em amamentar e dos benefícios para o bebê também. Incentivar o protagonismo da mulher, potencializando sua capacidade inata de dar à luz. Muitas vezes a mulher fica com medo, então a gente também tem que dar esse incentivo para ela, da capacidade que ela tem, que pode ser normal, que pode ser fisiológico e que ela é capaz. Orientação e incentivo para aleitamento materno e orientação específica para as mulheres que não poderão amamentar. Isso também é muito importante, né? Principalmente aí mulheres portadoras de HIV, não podem amamentar, e a gente tem que fazer essa orientação por causa aí da transmissão pro bebê, né, do HIV e de outras patologias que impeçam de amamentar, tem que ser muito bem orientado. Importância do planejamento familiar num contexto de escolha informada, com incentivo à dupla proteção. Tanto a mulher quanto o homem, né, tem que estar envolvido nesse processo aí, né, dessa importância do planejamento, dos métodos a ser utilizado aí também no puerpério. Sinais e sintomas do parto, né, o que vai ser normal, quais os sintomas, quais os sinais que vai estar ocorrendo quando tiver o início de trabalho do parto. Cuidados após o parto com a mulher e o recém-nascido, estimulando o retorno ao serviço de saúde, que é muito importante também, aquela consulta que a gente já comentou em aulas anteriores, aquela consulta, né, até 42 dias que a mulher tem que fazer essa consulta, passar pelo médico, e tem aquela visitinha que a enfermagem faz para dar orientação, mas a mulher não pode deixar de passar por essa consulta, e o limite máximo até 42 dias. Saúde mental e violência doméstica e sexual também, né, é uma questão de saúde pública, e entra, nossa função de estar orientando, de estar essa vigilância aí também. Benefícios legais a que a mulher tem direito, incluindo a lei do acompanhante. Toda mulher tem o direito de ter um acompanhante, inclusive durante o parto. Impacto e agravos das condições de trabalho sobre gestação, o parto e o puerpério.
Importância da participação do pai durante a gestação e o parto, a importância aí do vínculo, né, que vai ser criado até envolvendo esse pai também na questão do cuidado, da gestação toda, e o pai tem que ser envolvido aí o tempo todo. O direito acompanhante de sua escolha durante o trabalho de parto, então a mulher tem direito a escolher quem que vai assistir o parto, quem que vai acompanhar, e essa pessoa que vai acompanhar, claro, tem que estar inserido durante o acompanhamento do pré-natal também, não vai chegar lá de última hora, não está sabendo de nada, até para atrapalhar, então ele tem que estar envolvido o tempo todo. Gravidez na adolescência, dificuldades sociais e familiares, quando tem a gravidez, né, da adolescente, na maioria das vezes, a gente tem até uma certa dificuldade em trabalhar, às vezes a adolescente esconde a gravidez, demora para começar a fazer o pré-natal, a dificuldade aí social e familiar, né, pela questão da adolescente mesmo, da gestante, e muitas vezes da família, questão financeira, emocional, para cuidar mesmo do bebê. Então entra toda essa questão. Importância das consultas puerperais, né, que já foi citado anteriormente, que é obrigatório ter essa consulta puerperal, que é até 42 dias. Cuidados com o recém-nascido, durante o pré-natal já vai orientando, a gente não deixa para fazer a gente vai fazer a visita depois, mas a mulher já tem, durante o pré-natal, já saber os cuidados com o recém-nascido. É muito importante a gente estar frisando a questão do banho, do umbigo, que tem muita gente, às vezes a avó vai cuidar, vai querer colocar fumo, moeda, faixa, e não precisa. O banho é simples, né? O cuidado lá com o umbigo é só de higienizar, secar muito bem sequinho, colocar uma gaze, umedecido com álcool. A gente não coloca o álcool direto no umbigo, na gaze, né? Só para estar envolvendo ali. E não precisa, não deve colocar faixa, moeta, qualquer outro tipo de substância para curar o umbigo. Não existe isso mais, né? Antigamente usava muito, inclusive até profissionais da saúde faziam isso, mas hoje já não existe isso mais. Importância da realização da triagem neonatal, do teste de pezinho na primeira semana de vida do recém-nascido. Normalmente ele vai sair do hospital, vai ter essa orientação lá também, mas é função durante o pré-natal da mulher estar ciente disso, né, e da importância do teste do pezinho. É importante do acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da criança e das medidas preventivas, né, vacinação, higiene e saneamento do meio ambiente. Acompanhamento aí do desenvolvimento são as consultas que a mulher vai levar o bebê para o pediatra para ver se está ganhando peso, se o desenvolvimento está sendo normal, e do desenvolvimento dele mesmo, das consultas mês a mês, depois trimestral, para ver se está dentro do peso normal, altura normal e o desenvolvimento dos movimentos, do que é normal para cada fase. Aspectos emocionais da gravidez e do puerpério. O avanço do conhecimento científico dos fenômenos físicos em obstetrícia tem proporcionado habilidades fundamentais a médicos e enfermeiros, permitindo-lhes a prática e de atendimento que gera realmente estado de confiança maior na mulher. No entanto, as condutas baseadas somente nos aspectos físicos não são suficientes. Então, tanto o enfermeiro quanto o médico, quando fala na questão aí da humanização, tem que ver a mulher muito além de mais uma que vai ali para consultar, ver ela como um todo, conseguir entender os medos da mulher, as dúvidas que ela tem quanto a esclarecimento, né, o grau de instrução de cada mulher, que a gente sabe que dependendo do grau de instrução,
o que a gente vai falar, como que vai ser entendido, da receptividade da mulher e às vezes também das crenças, né? Que a gente tem que levar em conta e respeitar sempre. O que a gestante busca aí na primeira consulta de pré-natal? Né? Normalmente ela vai buscar confirmar a gravidez, se ela ainda tiver em dúvida, né? Amparar suas dúvidas e ansiedade, certificar-se que tem bom corpo para gestar, certificar-se de que o bebê está bem e apoiar-se para seguir nessa aventura. Então, cabe a nós dar esse apoio, confirmar a gravidez. A gente já viu, né, em aulas anteriores que se a mulher chega com menos de 16 semanas, a enfermagem mesmo, o enfermeiro já pode solicitar o teste de gravidez para agilizar o serviço, não precisa ficar esperando, né? Porque quanto mais tempo demorar para confirmar a gravidez, mais tempo vai demorar para iniciar o pré-natal. E é o momento que a gente tem pressa, que a gente não quer perder tempo, né? De deixar a gestante, marca para depois fazer um teste. Então, antes de 16 semanas, já dá o teste. Se ela chegar lá já sabendo que está grávida, a gente já marca logo a consulta. Então, ela vai querer confirmar a gravidez, amparar as dúvidas e ansiedade, que gera muita ansiedade. Todo mundo, de certa forma, vai ter algum medo, alguma dúvida, independente do grau de instrução, que é aquele ditado, quanto mais a gente sabe, mais dúvida a gente tem, mais medo, mais insegurança. Então, sempre vai ter, independente da pessoa que for, do grau de instrução, da profissão que tem, de quantos filhos tem, sempre vai ter dúvida, sempre vai ter ansiedade. E nós, temos que estar ali para amparar isso, para ser um ombro ali, muito mais do que um profissional, para ser um ombro ali para essa gestante. Ela quer certificar também que ela tem um bom corpo para gestar, que vai ficar tudo bem com a gestação e que o bebê está bem, né? Toda mãe, toda gestante quer ter certeza que seu filho está bem, ele fazer os exames para ver que a gravidez está correndo tudo perfeitamente. Aí é importante que o profissional de saúde reconheça o estado normal de ambivalência com relação à gravidez, de saber o que é normal e o que não é. E evitar aquela frase, tudo isso é normal. Quando a mulher relatar suas queixas, é orientar, não é só falar, é normal. Né? A gente tem que orientar a ela. Acolha as dúvidas que surjam na gestante quanto à sua capacidade de gerar um bebê saudável. Reconheça as condições emocionais dessa gestação. Se a gestante tem um companheiro ou está sozinha, se tem outros filhos, se conta com o apoio da família, se teve perdas gestacionais, se desejou conscientemente engravidar e se planejou a gravidez. Tudo isso, mas por que eu tenho que saber disso? Tudo isso vai influenciar na gestação. Imagina uma mulher que já teve vários abortos, como que vai estar a cabeça dela nessa gestação? O medo de aborto de novo, o medo de não estar tudo bem. E a cobrança que é muito grande da própria gestante, da sociedade, a cabeça não fica legal. Então, a gente tem que dar esse apoio. Compreenda esse estado de maior vulnerabilidade psíquica da gestante para acolhê-la sem banalizar suas queixas. Nunca falar que é coisa boba, que a queixa da mulher é bobagem. Nada é bobagem. Se ela tem dúvidas, se ela tem queixa, a gente tem que levar em conta, sim, em consideração. Não tem questionamento bobo, dúvida boba, medo bobo, né? É o medo que ela tem, a dúvida que ela tem, é a queixa dela. Então, tem que ser levado em conta. Perceba que a gestante pode estar buscando uma figura de apoio. Às vezes, ela só quer uma pessoa ali para ela desabafar, que ela possa contar, que vai falar a palavra que ela quer ouvir ali. E muitas vezes ela vai ter o apoio nesse profissional que dê atenção para ela.
Estabeleça relação de confiança e respeito mútuo. Né? Eu sou profissional, ela é minha paciente, tem que ter esse respeito. Tanto, né, dos dois lados, de lá para cá, daqui para lá, tem que ter esse respeito e estabelecer essa confiança mesmo, ela saber que ela tem uma pessoa ali com conhecimentos científicos, né, e que respeita suas dúvidas, suas crenças, seus medos. Proporcione espaço na consulta para a participação do parceiro, para que ele possa também se envolver no processo gravídico puerperal ativamente, favorecendo o equilíbrio adequado nas novas relações estabelecidas com a chegada de um novo membro à família, porque não é só a mulher que vai receber um novo membro, é a família inteira. Isso muda a família inteira, muda a rotina de toda uma família. Observam-se ao longo da gestação algumas ansiedades típicas, que vai acontecer durante toda a gestação e cada trimestre vai ter uma ansiedade diferente. Aí no primeiro trimestre, a ambivalência, querer e não querer estar grávida, medo de abortar, né, que a gente sabe, né, e a maioria das mulheres sabe que isso é muito explícito o tempo todo, que o primeiro trimestre é o mais perigoso de aborto espontâneo. Oscilações do humor, aumento da irritabilidade, primeiras modificações corporais e alguns desconfortos, náusea, sonolência, alterações na mama e cansaço, desejos e aversões por determinados alimentos. Isso não são em todas as gestantes, tá? Lembrando que pode acontecer quando a gente fala que os desconfortos que podem acontecer, não necessariamente vai acontecer em todas as gestações ou em todas as gestantes. Algumas mulheres relatam não sentir nada, nem lembrar que está grávida. Outras já sentem tanto desconforto, outras têm aversões por certos alimentos, outras têm desejo por alimentos que antes nem tocavam. Irritabilidade, modificação no corpo para todo mundo, né? Não tem como estar grávida e não sentir essa alteração. Mas o desconforto não é para todo mundo e as que tem, a gente vai ver mais para frente também o que é fisiológico, o que não é durante dessas alterações. Aí no segundo trimestre tem introspecção e passividade, alteração do desejo e do desempenho sexual, alteração da estrutura corporal. Para adolescente tem uma repercussão ainda mais intensa, né? Não está preparada, não tem um corpo ainda formado para essas alterações, então tudo isso para adolescente acaba sendo mais intenso. Percepção dos movimentos fetais e seu impacto, presença do filho é concretamente sentida. Então, a mulher já começa a sentir que tem um ser ali, já, né, são alterações diferentes do primeiro trimestre. Aí, no terceiro trimestre, as ansiedades intensificam com a proximidade do parto, né? Como é que vai ser, o que vai acontecer, como que vai ocorrer. Então, já são outras ansiedades. Manifesta mais os temores do parto, medo da dor e da morte. Aumenta as queixas físicas. Essas queixas físicas tendem a aumentar em quase todas as gestações, né? Porque o bebê já está crescendo, a barriga aumenta, as dores, principalmente as dores nas costas, né? Que são os relatos mais comuns por causa do peso, o desconforto para dormir, mas no finalzinho até ali dificuldade para respirar. Dependendo do ganho de peso aí, edema, né? A época do ano, que às vezes no calor começa os edemas, intensificam, essas dificuldades todas. Então, isso aí já é mais para o terceiro trimestre e normalmente na maioria das gestações. O puerpério, né? O puerpério é depois que o bebê nasce.
Estado de alteração emocional essencial provisório, em que existe maior vulnerabilidade psíquica. A relação inicial entre mãe e bebê é ainda pouco estruturada, com o predomínio de uma comunicação não verbal e por isso intensamente emocional e mobilizadora. O bebê não fala, ele só chora. Então é a hora ali a mãe começar a conhecer mesmo o bebê e aquela coisa ali de saber, né, de cada choro, o que significa, o que o bebê quer. Então é tudo muito confuso, tudo muito novo. E esse estado ali emocional, né, essa vulnerabilidade, tudo mexe muito com a mulher, porque ela não sabe o que o bebê está sentindo, se aquele choro é normal, se é fome, se é dor, se é frio, se é calor, enfim, é muita coisa, muita comunicação não verbal para ser entendido ali. A chegada do bebê desperta muita ansiedade e os sintomas depressivos são comuns nessa fase. O bebê deixa de ser idealizado e passa a ser vivenciado como um ser real e diferente da mãe. As necessidades próprias da mulher são postergadas em função das necessidades do bebê. Então ali agora tem um bebê, então as necessidades da mãe ficam em segundo plano, terceiro, né? Ali a necessidade agora é a do bebê que tem que ser suprida. A mulher continua a precisar de amparo e proteção, assim como ao longo da gravidez. É muito comum a gente ouvir, né, relatos, até as pessoas mesmo na vida às vezes falam, quando o bebê nasce, todo mundo esquece que existe uma mulher, todo mundo só quer saber do bebê. E a gente tem que lembrar que a mulher está fragilizada, que as necessidades dela estão ficando de lado para cuidar do bebê, que ela também vai entrar numa fase ali, às vezes até, né, de sentimento, de confusão de sentimentos, porque tudo é muito novo, tudo são noites sem dormir direito, tem essa alteração, né, até de uma rotina de toda a vida dela. Então a gente tem que focar também nessa mulher, né, e não só no bebê. Aí as alterações emocionais no puerpério, as alterações, né, mais comuns, a gente tem que ter isso bem claro, até para orientar a mulher que isso, do que é normal, do que pode acontecer, de quando procurar ajuda, né, do que é fisiológico, do que vai passar. E a família também, principalmente o parceiro, tem que estar ciente que isso pode acontecer. Tem o chamado baby blues, né, mais frequente, acometendo cerca de 50% a 70% das puérperas. O que é esse baby blues? É aquele sentimento, normalmente a literatura fala aí que começa após o terceiro dia do parto e dura em média 2 semanas. Eu já ouvi relatos, né, a maioria das mulheres relatam um tempo maior que 2 semanas. O que é esse baby blues? É aquela tristeza, aquele sentimento de incompetência mesmo, de não dar conta. Será que eu vou conseguir? Aquele medo, será que eu vou dar conta de cuidar do meu filho? Uma certa irritabilidade. É como se fosse um sinal de depressão, porém levinho. Aí esses sintomas são comuns, às vezes o bebê vai chorar para um lado, a mãe vai chorar para o outro, mas nada que faça a mãe desistir do bebê, que faça a mãe querer suicidar. É uma coisa mais leve, a mãe normalmente vai sentir culpa, vai chorar, vai ficar confusa, que não sabe o que fazer, aí isso é comum, tá? A literatura fala que em 2 semanas passa, mas assim, os relatos que a gente vê que isso dura mais, até porque alguns bebês choram, né, no início, a questão das cólicas, ele não tem ainda noção de rotina para dormir de noite, o que é noite, o que é dia, é muito essa função de colocar uma rotina ali para ele, é tudo muito novo para ele também, né? Tanto é novo para a mãe quanto para o bebê, tudo muito novo.
Então, essas alterações para a mulher acaba sendo normal. E a questão também da mulher de estar deixando um pouco a vida dela, né? Muitas mães acabam, brincam, lavar cabelo no puerpério imediato é uma questão de luxo para uma mãe. Às vezes precisa, e vai depender também do apoio familiar que essa mulher conta, né? Se ela tem alguém para auxiliar, se ela vai conseguir dormir, se ela vai conseguir ter um tempo para ela. Então, aí é normal, né, esse sentimento. É o chamado baby blues, que é essa depressãozinha mais levinha, é um sentimento de tristeza, de incompetência. Aí tem a depressão, né, que tem que ser tratada. Aí o baby blues normalmente passa. Tem a depressão, manifesta-se em cerca de 10 a 15% das puérperas. É quando ela tem desejo de suicídio, tem vontade de abandonar o bebê, ela não consegue ter aquele afeto pelo bebê. Aí normalmente tem que ser, aí já é uma forma, né, mais grave, que é a depressão, e a gente sabe que depressão tem que ser tratada, então a gente orienta, procura um psicólogo ou até um psiquiatra, se for o caso, né, e a função nossa, como a gente vai estar acompanhando também, a gente vai analisando, vai vendo o relato da família, da própria gestante, da própria puérpera em relação a esse sentimento. E nunca, né, lembrando, a gente nunca falar que tudo isso é normal, banalizar o sentimento e as queixas da mulher. Aí tem o luto vivido na transição entre a gravidez e a maternidade, né? De repente ela já não está mais grávida. Algumas mulheres relatam sentir falta da barriga, falta de estar grávida. Aí de repente ela já não está mais grávida e já tem um ser ali para ser cuidado. Perda do corpo gravídico e não retorno imediato do corpo original. Aí muita gente, a maioria vai falar, nossa, que frescura, acabou de ter filho, é normal, que isso. Mas a gente tem que dar esse apoio emocional. Óbvio que a gente sabe, né, que o bebê não vai nascer e no outro dia vai estar com o corpo que tinha antes. O que demorou, tem uma amiga que é obstetra, ele até brinca, que demorou 9 meses para modificando ali, não vai ser em 9 dias que vai retornar ao normal. Então, pelo menos nesse início, ainda vai ter os edemas, né? O ganho de peso que teve durante a gestação. É normal que isso demore, a gente tem que orientar. Claro também que não é falar para a mulher, né, que ela vai ficar assim para sempre, não vai ficar. Em média ali de 6 meses acaba voltando, pelo menos 80% do que era antes acaba voltando, tendo uma disciplina, é claro, né? Lembrando que a amamentação também faz com que facilite esse retorno desse corpo ao normal mais rápido, da evolução uterina até a questão do abdômen, porque não adianta nada também emagrecer e continuar com o abdômen enorme. Então, essa evolução uterina com a amamentação, que durante a amamentação produz um hormônio, né, a prolactina, que acaba fazendo essa evolução, o útero voltando ao que era antes da gestação, né? Mas em média aí vai durar esse corpo, essa alteração, esses edemas, um pouco de peso além, normal até uns 6 meses. A separação entre a mãe e bebê, quando de repente, enquanto a gente tá grávida, carrega o bebê, aonde vai, tá mãe e bebê junto. De repente ali já separou, são vidas, né, diferentes. Isso também acaba tendo essa alteração, mexendo com a cabeça, né, com o psicológico da mulher. A amamentação, né? Os medos que tem em relação aí. Medo de ficar eternamente ligado ao bebê, preocupação com a estética das mamas,
principalmente mães adolescentes, né? Tem medo, como é que a mama vai ficar? Tem medo, às vezes, de amamentar por causa da queda da mama. E a gente sempre tem que lembrar, né, essa questão estética durante toda a gestação e a amamentação. A gente orienta que use um bom sutiã, um sutiã reforçado, para segurar, porque não é a amamentação em si que vai fazer com que as mamas tenham queda, e sim o peso, mas tendo uma sustentação boa, né, não precisa também se preocupar. Se não conseguir atender as suas necessidades, né, o meu leite será bom o suficiente, dificuldades iniciais sentido como incapacitação. É um medo, acho que todo mundo que quer, toda mulher que quer amamentar, acaba tendo, será que meu leite é bom? Será que é suficiente? Será que meu bebê não tá com fome? E tem a questão da família e das visitas, né? Que sempre vai ter alguém ali para dar um pitaco, para falar que o leite não tá sendo, que o leite está fraco e que não está sendo suficiente, mas a gente tem que orientar que esse acompanhamento do bebê com o pediatra, né, esse acompanhamento que ele vai estar tendo na unidade de saúde é justamente para avaliar, para orientar quanto a isso, né, de se o bebê está no peso ideal, se não está, o que preciso fazer, né, embora a literatura fale, toda mulher tem capacidade de amamentar, de suprir as necessidades do bebê, mas a gente sabe também, e existe até estudos relacionados, que tem mulheres que são naturalmente, né, leiteiras, digamos que em qualquer circunstância vai conseguir amamentar. Outras nem tanto, vai depender ali do apoio emocional que tem, se vai conseguir dormir direito, ter uma alimentação adequada, que a gente sabe que o estado emocional tá muito influencia demais, né? Não só na amamentação, como em qualquer aspecto na nossa vida. Então, tem mulher que vai precisar mais desse apoio do que outras. Aí o puerpério do companheiro também, né? Ele pode sentir participante ativo ou completamente excluído. A ajuda mútua e a compreensão desses estados pode ser fonte de reintegração e reorganização para o casal. O certo, né, o correto é que esse companheiro ele se sinta envolvido e não excluído, até porque tem que ter a participação dele, tanto para a questão para ajuda mesmo da puérpera, quanto para a questão ali do vínculo afetivo do novo membro ali da família. Se o casal já tem outros filhos, é bem possível que apareça o ciúme, a sensação de traição, o medo de abandono, que se traduz em comportamentos agressivos por parte das outras crianças. Há necessidade de rearranjos na relação familiar. Então, muitas vezes a gente ouve até relatos, nossa, depois que o bebê nasceu, que o mais velho ficou rebelde, ficou irritado. E isso é uma forma de chamar a atenção, né? Porque não foi uma relação muito bem esclarecido. Então, o ideal é que envolva esse filho, se tem filhos mais velhos, né, que envolva ele também e mostrando para ele sempre da importância, do amor também que tem por ele e que não vai ser o bebê que vai tomar o lugar dele, que o bebê não veio para tomar o lugar de ninguém, ele veio para acrescentar, né, para somar, e que o amor dos pais por esse filho não vai mudar porque chegou um novo bebê na casa. E até incentivar ele, ajudar nos cuidados, dar uma autonomia para ele ali, em questão dos cuidados do novo membro, para que ele não fique com ciúme, não comece a ficar irritado, né? Porque essa puérpera já está no estado emocional dela, já não está ajudando, e um filho mais velho irritado, brigando, enfim, a gente tem que fazer essa orientação também, né, do que é normal aí e como lidar com essa situação. No campo da sexualidade, as alterações são significativas, pois há necessidade de reorganização e redirecionamento do desejo sexual, levando-se em conta as exigências do bebê,
as mudanças físicas decorrentes do parto e da amamentação. Tem as necessidades do bebê, né? Tem as alterações fisiológicas e tem as emocionais também da mulher tá se sentindo gorda, tá se sentindo feia, e orientação aí do parceiro também não tá colaborar, né, nessa questão aí. Como eu falei no início da aula, muitas vezes a mulher não vai ter condições ali e nem vontade, às vezes, quando tá nessa fase aí do baby blues, vai estar um pouco depressivo, um pouco cabisbaixo aí, às vezes nem de arrumar um cabelo, de colocar uma roupa legal, às vezes vai estar de pijama o dia inteiro. Então, cabe ao parceiro também dar um incentivo e até para melhorar a autoestima da mulher, que a gente sabe, né, nós que somos mulheres, a gente precisa estar com autoestima legal, porque essa questão da sexualidade está muito envolvida e também a questão emocional, né, da nossa autoestima também. Aí é importante que o profissional esteja atento a sintomas que se configurem como mais desestruturantes e que fujam da adaptação do normal, característico do puerpério. De falar, tá acontecendo, né, da queixa da mulher, isso é normal. Não é normal, é a queixa dela. É lógico que a gente vai explicar dentro do que é fisiológico, do que vai passar e saber também o grau que as coisas ali estão acontecendo. Leve em conta a importância do acompanhamento no pós-parto imediato e no puerpério, prestando o apoio necessário à mulher no seu processo de reorganização psíquica quanto ao vínculo com o seu bebê, nas mudanças corporais e na retomada do planejamento familiar, né? Porque às vezes a mulher não quer, acabou de ter um filho, não quer ter outro filho de imediato, então essa questão aí também dos métodos, né, contraceptivos tem que ser muito bem orientada quanto a isso, do planejamento familiar mesmo, né, de estar fazendo essas orientações. Obrigada, né, pela atenção. Espero vocês para esclarecer as dúvidas. Espero que estejam entendendo, que tenham gostado. Obrigada pela atenção e até a próxima.